Então, nós estamos falando hoje sobre a questão da Petrobras e esse aumento repentino, né, que os brasileiros foram surpreendidos, né? Muitos já tinham noção de que isso pudesse acontecer, mas muitos acreditavam que isso não fosse acontecer, né? E aí a gente precisa agora, Dom Luiz, tentar conseguir entender e passar para as pessoas o porquê desse aumento, né? Que isso é uma situação mundial, é um problema de gestão da Petrobras, política de governo. Qual que é a visão do senhor? Olha, eu acho que o Caio explicou perfeito o momento pontual do aumento, o porquê que desse aumento agora, né? O preço do petróleo flutua, né? Nós já vivemos com o preço do petróleo lá embaixo, né? $11 o barril. Também já vivemos com o preço do petróleo batendo 120 ou mais, $120 o barril. Então o preço flutua no mercado internacional. Quando você resolve controlar preços, aí é que gera o problema. Porque você sacrifica não só a tua empresa, né? A Petrobras, por exemplo, ela está sendo controlada nos preços, está sacrificando o rendimento, sacrificando a ajustabilidade, que é fundamental para o mercado, sinalização para o mercado. Imagina o seguinte, imagina que, vamos supor extremos aqui, imagina que o preço do petróleo despenque, ou ao contrário, o governo, por questões inflacionárias, resolva controlar preço e estabeleça que o preço do o preço está lá embaixo, e isso seria o equivalente ao preço do barril a $11. Só que no mercado internacional está a $100. Então, quem é que fica com essa diferença? Né? Tem um efeito horrível para tudo. É ruim para toda a economia. Você pode falar, puxa, mas a inflação vai estar baixa, o impacto vai estar baixo, o preço de combustíveis vai estar baixo. Então, legal, sim, só que tudo vai ser artificial e não vai ser sustentável. Você vai ter que comprar. O Caio apontou muito bem. O Brasil ainda é dependente de compra internacional. Se o Brasil fosse totalmente autônomo, aí é outra coisa, outro assunto. Mas não, o Brasil está dentro da cadeia de demanda e oferta. Então, sobretudo nesse quesito de petróleo. Então, ela não é autossuficiente ainda para fazer esse controle total. Eu nem recomendaria isso. Mas, de qualquer maneira, vamos supor que tivesse esse controle total, a história é outra, mas não tem. Então, ele tem uma parte da empresa que está aberta a essa exposição de flutuação no mercado internacional. Então, imagina a precificação de tudo no Brasil fica afetado se você começa a controlar preço. Qual é o preço efetivo de tudo que consome combustível? Fica tudo, de certa maneira, controlado, ou de certa maneira distorcido por a intervenção do governo. Aí você fala assim, puxa, mas isso é bom para o consumidor. É bom por um tempo, mas alguém vai ter que estar pagando a diferença. Se você não está pagando a diferença na tua conta do mês a mês, você está pagando a diferença em dívida. Você está pagando a diferença em fragilizar uma empresa que é fundamental. Agora, então esse é um comentário genérico aqui do questão de controle de preço, porque que é ruim na questão macroeconômica, na questão da empresa. Agora eu vou falar aqui sobre outro tema que está vinculado a isso, que nós simplesmente não conseguimos sair dessa matriz energética de dependência do petróleo. Nós temos aí o sistema rodoviário e toda a cadeia de suprimento, ela não é alimentada com lucros que poderiam ver em momentos de bonança. Imagina que agora o barril do petróleo está lá em cima, a demanda está alta, estão pagando preços altos, a economia está fluindo. Então, o que acontece? Todo mundo paga mais pelo petróleo. Muito bem. Aproveitar esses momentos de bonança e criar alternativas da matriz energética. Mas eles não fazem isso. Qual é o plano de alternativas do governo? Absolutamente nenhum. Alguém viu alguma outra fonte, alguma solução? Ou até depender sempre da distribuição via rodoviário? E os oleodutos poderiam estar vendo isso também? E a infraestrutura também de extração poderia estar extraindo mais? E as refinadoras, por que não privatiza ou convida mais empresas a fazer refino aqui no Brasil? Por que isso não é possível? Então você tem um engessamento legislativo do que é esse monopólio. Isso é ruim para o Brasil. Precisamos de alternativas. Para você ter alternativas, é uma outra mentalidade. A mentalidade é de você ceder, fazer não só concessões, eu não gosto de concessão, o negócio é você liberalizar o setor.
Você não tem que fazer uma concessão. Você deixa a coisa operar e esse deixa de ser um item de entrega do governo, né? O Estado deixa de fazer produção, refino e distribuição de combustível. Isso não é função do Estado. Mas ele pode estabelecer um ambiente regulatório que permita que várias empresas que já existem no mercado internacional possam atender a demanda interna do Brasil. E os preços se ajustam. E não tem todas essas distorções aí que são geradas. Mas a verdade é, e aí está outro comentário, por que eles não mexem na matriz energética? É porque a Petrobras sempre foi, no governo passado, que é o governo atual, ele foi, no governo passado, digo, anterior ao Bolsonaro, ele era fonte de corrupção. Então, se você está usando o recurso da Petrobras para até fomentar uma alternativa que não seja dependência do combustível e deixar de fazer corrupção, isso não era a opção. Eles queriam fazer corrupção com aquilo, então não poderiam estar alocando recursos em projetos novos ou em fazer alternativas de distribuição. Então você fica nessa eterna dependência da galinha de ouro dos corruptos. Então e fica querendo ver quanto é que vai fazer de dinheiro ao mesmo tempo, como muito bem colocou o Caio, tem que fazer um lastro aí com a questão política. Quanto que vai impactar na inflação, na popularidade, no preço na bomba. Então, esse tipo de controle minucioso, a garantia disso aí, para todo o setor, Petrobras é só um dos, mas para todo o setor, controle de preço significa que vai ter desabastecimento, se Deus quiser, pontuais, mas com controle de preço vai ter desabastecimento, ou pontuais ou permanentes. Então, esse é o comentário geral aqui desse tema. Obrigado. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.